Salve galera do combate, bem-vindos ao Cara a Cara. Eu sou Marcelo Alonso e hoje recebo aqui um mestre dirigente que tem feito um excelente trabalho em prol do desenvolvimento do jiu-jitsu, mestre Walter Nogueira. Mestre, bem-vindo ao Cara a Cara. Marcelo, obrigado. Mestre, começar falando um pouquinho, né? O senhor vem de uma linha do jiu-jitsu que é a linha do mestre Fada, né? Que é a linha do jiu-jitsu que era chamado jiu-jitsu do subúrbio, entre aspas, né? Vamos começar falando dessa história um pouquinho, como é que era essa rivalidade entre Zona Sul e subúrbio naquele tempo? Naquela época, Marcelo, existia duas facções de jiu-jitsu, a facção Gracie e a facção Fada. Gracie, Zona Sul, e Fada, Zona Norte. Então havia sempre aquela rivalidade das duas facções. Só que o grupo Fada, né, ele, como era do subúrbio, o pessoal tinha aquela maneira de dizer que o suburbano só sabia da chave de pé. Né? Então criou aquele lema, vai lutar com o subúrbio, encolhe o pé, senão eles vão pegar. Mas na realidade, isso hoje, através do MMA, está provado que a chave de pé ela tem uma eficiência muito grande. Basta Inclusive ver... a gente vê atletas, né, que pegaram brechas nesse preconceito do jiu-jitsu, até para se desenvolver, como o Josh Barnett, por exemplo, e muitos japoneses peso leve, né, que eles falavam, jiu-jitsu não defende bem pé e joelho, vamos atacar ali, que é a única falha deles no chão. E nós temos o exemplo disso, a luta do Brock Lesnar com o... você fala o Shane Carvin e o Brock Lesnar? Brock Lesnar, entendeu? Ele pegou a chave de pé e o Brock Lesnar bateu. Quer dizer, então tem uma série de... Perdão, esse é o Frank Mir com o Brock Lesnar, né? Lesnar. Que pegou a diferença de peso muito grande, né? E o Frank Mir aplicou uma chave de pé e o Brock Lesnar bateu. Quer dizer, então, e outras lutas aí que você tem e acompanha sempre a MMA, tem visto que ela é de uma eficiência muito grande, né? E naquele tempo o pessoal até gritava, né? Quer dizer, quando o cara atacava no pé, suburbano, arquibancada inteira, era um uníssono, suburbano, né? Essa é uma questão, tá entendendo? Do ponto de vista do pessoal da Zona Sul, porque também o pessoal falava, ó, cuidado, que ele só sai pegar triângulo, Então tinha aquela rivalidade. Entendi. Não deixa o pé, o outro, ó, cuidado com o pescoço, só sai pegar triângulo. Mas isso passou, hoje o jiu-jitsu, ele evoluiu bastante, tá entendendo? E os golpes aplicados antigamente e hoje tem uma eficácia muito grande dentro do jiu-jitsu. E o pessoal do jiu-jitsu aprendeu a defender bem pé e joelho para o MMA também, coisa que era uma falha, entre aspas, nossa, né? Agora, voltando à linha Fada, professor, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, está em casa, sobre a linha do Conde Coma, né? Muita gente pensa, o Conde Coma, quem aprendeu foi só o Carlos Gracie. Mas teve um mestre lá atrás, né, que foi o mestre do Fada. Luiz França, que passou por Fada, essa parte do jiu-jitsu. E o Fada também treinou na Academia Gracie, inclusive com o mestre João Alberto Barreto. Isso é entendeu? Tem gente que não sabe isso, mas o Fada também esteve na Academia Gracie treinando. Interessante. Interessante essa parte, né? Assim, o senhor aprendeu direto do mestre Fada, né? O senhor veio... Fui aluno direto do mestre Fada, inclusive dei aula na academia dele já, quando ele estava no final de carreira, né? Ele queria lançar um livro quando nós fazíamos o comp, não foi bem sucedido nessa tentativa de fazer o livro, né? Mas ele tinha um carinho todo especial pelos alunos e na época tinha a rivalidade independente dos combates, né? Gracie e Fada, né? E várias vezes a equipe do Fada saiu vencedora. É bacana. E, inclusive, há uma força muito grande do subúrbio também, era a Academia Monir, né? A Academia era uma Monir, força muito grande. Tinha 3 academias, eu vou até me colocar no meio. Era a Monir, o Clube Melo e o Colégio Salesiano, onde eu dava aula. Nós sempre dividíamos os 3 primeiros lugares. Sendo que na Tijuca, né, tinha o professor Francisco Mansur, que o outro que tinha bastante gente. O maior exército de crianças. O maior exército de crianças da história do jiu-jitsu. Era ele e o Munir, na realidade. É verdade. Agora, lembrando umas histórias curiosas, o senhor me contou uma vez uma história que o pessoal da Zona Sul foi competir no subúrbio, né? E teve um fato interessante aí do Valide. Conta pra gente aí essa história aí. O campeonato estava rolando e eu era um dos organizadores. De repente o Bira, que era diretor do Melo, chegou para mim, Valtinho, olha a droga que você arrumou aqui. Eu falei, o que houve? Ele falou, o Valide arrumou uma maior confusão lá atrás. Eu falei, que isso, rapaz? Então o Valide lá
sem querer, coisa de garotão, né? Meteu lá a mão no prato, lá numa galinha lá e, por azar dele, essa pessoa era a mulher do delegado. E foi o maior auê para tirar o valide lá do clube. Queriam prender e eu tive quase que me ajoelhar lá no pé do delegado para liberar o valide. Mas isso é coisa de adolescente. Quem diria, o Dana White brasileiro brigando por um pedaço de galinha. Olha aí, uma curiosidade que o professor Walter está trazendo para a gente aí. Mas ficou tudo bem, inclusive, nós somos amigos, não tem nada. O valide hoje é um baita empresário. É lógico. Faz uma divulgação muito boa do esporte, entendeu? Inclusive, uma época ele me pediu que era para levar a carteira da FJJO lá para os Estados Unidos, que ele ia divulgar a federação lá. Somos amigos e tudo, não tem problema não. Mas foi coisa de criança na época. A gente está aqui para contar a história, né? Então, pô, essa é uma história, sem dúvida alguma, muito curiosa. Mas voltando às histórias curiosas aí que o senhor tenha passado, você arbitrou lutas importantíssimas, né? Entre elas, uma talvez das maiores roubadas da arbitragem do jiu-jitsu de todos os tempos, Royler e De La Riva, que eram sempre lutas dificílimas. O senhor arbitrou duas, né? Arbitrei duas. Duas, foram 4, o senhor arbitrou duas. Conta pra gente aí a dificuldade, por que o senhor aceitou essa, entre aspas, roubada e como é que foram essas lutas? Não, a primeira foi lá no Clube Municipal, né? A mais polêmica de todas elas. É que na época o Cássio não aceitava que o juiz fosse da Grace. E também o senhor me chamou, né? E falou, ó, Casca Grossa, vai lá e arbitra essa luta. Só que naquela época, era na época da bandeira, né? Igual o judô, 3 bandeiras, voto de Minerva. E a luta realmente se desenrolou muito bem, mas o De La Riva o tempo todo atacando, obrigou inclusive o Robson. O Rolly a virar de 4, né? Como último recurso para não passar a guarda, raspou ele, mas o Rolly muito malandro, né? Na De La Riva caiu lateral. Como não tinha ponto, nem tinha o placar que tem hoje, marca vantagem, cabia aos bandeirinhas lá marcar. Quando terminou a luta, eu pedi o resultado. E, para surpresa minha, os 3 levantaram as bandeiras iguais, empate. Que roubada. Que roubada, né? Aí eu fui conversar com eles e perguntei, digo, olha, houve um vencedor, vocês têm que dar o resultado. Eu levantei de novo o braço e eles a mesma coisa. Quando eu olho para a mesa, tá o seu Hélio, o seu Carlos, o seu Hélio me chamou lá e falou, Casca Grossa, vai lá e dá o resultado. Obviamente, como eu tinha prestado atenção na luta o tempo todo, eu levantei, e o De La Riva realmente ganhou, eu levantei o braço do Royler, né? Do De La Riva. Aí foi aquele auê, a torcida do Cássio veio. Antes disso, a torcida já estava comemorando a vitória antes do tempo, que o De La Riva tinha ganho a mesma luta e ganhou. A segunda foi mais fácil porque não ficou com dúvida. Foi lá na Escola de Educação Física do Exército, o De La Riva passou a guarda do Royler, aí não teve como discutir, mas essa primeira foi... A primeira foi porque foi lá e cá, a luta foi lá e cá, mas o De La Riva dominou a luta. E o Royler sabe disso. Depois o Royler chegou a empatar, né? Se não me engano, foi 2-2, eles 2 vitórias para cada lado. Né? Você também chegou a arbitrar lutas do Rickson, professor? Arbitrei uma luta do Rickson com o Riga, lá no 4º Company, né? Uma luta que é aquele clima, né? Até porque os 2 eram Gracie, né? Família, né? Família, né? A família Machado e o Riga, né? Tava no auge, e o Rickson também. Só que o Riga deu logo um quedão no Rickson. Acho que aquilo mexeu com o brilho do Rickson, que ele apagou o Riga na hora com estrangulamento. Foi uma luta muito rápida. Caiu por baixo e... Estrangulou, estrangulou logo, virou o Riga, acho que se invocou com o quedão que levou e finalizou o Riga rapidinho. Rapaz, caramba. Pedi agora para você falar um pouquinho para a gente da sua federação, né? Como você pegou essa federação, como é que foi iniciado o seu trabalho e em que pé ele está hoje? Não, o trabalho foi iniciado junto com o Luizinho, né? Nós começamos o trabalho, né? Luiz Hermínio. Começamos esse trabalho, nós fizemos a primeira reunião lá no Fluminense e nós não estávamos de acordo com uma diretriz que o Carlinhos tinha tomado em 2001, que todas as agremiações teriam que prestar exame na confederação, na CBJJO. Como eu estava trabalhando com a família Gracie, não me preocupei nada. Eu digo, isso não me atinge, eu sou mestre, deixa para lá. Aí começamos a fazer um campeonato lá na Escola de Educação Física do Exército. O Luizinho me chamou lá e falou, vamos fazer um campeonato aqui, Copa Nova União, né? Depois daqui, o pessoal falou assim, isso vai dar samba. Ele me chamou para almoçar com ele lá no Fluminense, eu fui e ali surgiu a ideia, né? Vamos criar uma federação. Eu digo, tudo bem. Eu tinha ganho um campeonato estadual, né? Com a minha equipe. Aí ele falou, vamos fazer uma federação. Eu, tá, fazer como?
Quem é que vai apoiar? Não, Gama Filho, Cássio, deu as grandes equipes, menos a Gracie Barra, que no caso seria uma oponente, né? E nós estamos a fazer uma palestra ali, depois convidamos o Alexandre da Tatame, e até ele me perguntou na época, até onde vocês vão? Eu digo, olha, Marcos, nós vamos até onde a perna alcançar, né? A gente não vai poder fazer coisa além daquilo que está programado. Só que o primeiro campeonato que nós fizemos foi lá na Gama Filho, né? Copa do Brasil, ali foi uma doideira, né? Porque nós demos dinheiro, saiu aquela doideira toda, e o pessoal todo ficou empolgado com aquilo. Quer dizer, depois teve o que todo mundo já sabe, campeonato na Bahia, campeonato em São Paulo, aquela doideira toda, deixou inclusive o Carlinho um pouco preocupado, né? Porque todos os atletas de ponta, logicamente, nós estávamos pagando 5 mil de premiação, né? Ficou todo mundo querendo correr para o nosso lado. Só que por motivos lá, e não a cabeça dura do Luiz mesmo, acabou. Então eu peguei essa federação, eu já era presidente da federação, né? O Luizinho era vice-presidente de marketing. E em 2007 teve um probleminha lá em Teresópolis e fiquei parado um ano. O pessoal perguntou, a federação parou? Eu digo, não, eu continuo com a federação, tenho inclusive um projeto na prefeitura lá de Maricá, né? E esse projeto, para mim ter acesso a qualquer coisa, a federação tem que estar toda legal para você tirar qualquer verba do município, do estado, você tem que estar com a documentação em dia. Aí falaram, por que você não volta a ativar? Eu digo, olha, é muito problema para uma pessoa só resolver. Aí juntei um grupo, hoje a Federação de Jiu-Jitsu Olímpico tem um grupo de pessoas excelentes trabalhando, tá entendendo? Já visto que nós fizemos esse ano vários campeonatos e tem até de prova meu amigo Paquetá, que a casa sempre está lotada. Quer dizer, a coisa começou a funcionar a partir desse ano. Ano passado foi um ano que nós claudicamos bastante, até para pegar de novo credibilidade, porque a imagem da entidade ficou meia chamuscada. Agora não, agora as pessoas estão acreditando e estão prestigiando nossos eventos. É a Federação de Jiu-Jitsu Olímpico do Estado do Rio de Janeiro. Né? Antigamente o pessoal chamava de CBJJO. JJO, mas foi criado também a CBJJO paralela. Só que a CBJJO da época não tinha documento, hoje ela tem. Hoje ela está registrada, nós estamos acabando os últimos detalhes com ela, com CNPJ, com tudo, já está tudo certo. E a que pé assim estão os seus eventos? Você faz estadual? Como é que são os seus... Nós fizemos, o primeiro foi um Open, né? E depois fizemos o campeonato estadual. Fiz a Copa do Brasil, agora fiz uma Copa do Mundo, entendeu? Vamos fazer um Pan-Americano em Patrícia de Alferes, dia 9 e 10 de outubro, e no final do ano, talvez um Pan-Americano. Pô, interessante, quer dizer, o trabalho tá andando. Agora, eu ouvi dizer que você dá cinturões, hoje em dia você não tá prêmio em dinheiro, você não está dando, como era a proposta inicial, mas está dando cinturões, né? Marcelo, nós temos que ter criativo, né? Já que não tem dinheiro, né? O que eu fiz? Essa ideia, inclusive, eu tinha passado anteriormente na CBJJO, que era para dividir a coisa. Então, nós fizemos o seguinte, na Copa do Mundo, criamos o cinturão dos leves, que é galo, plume e pena, dos médio, meio pesado, e dos pesados, né? Que é o pesado, super pesado e pesadíssimo. Distribuímos 3 cinturões para a galera lá. Eu acho pessoal, que foi, com certeza gostou. Legal, bacana. E, quer dizer, antigamente existia muito essa coisa da guerra, né, professor? Existia, era CBJJO, Luizinho, quem estava no Luizinho não lutava no Carlinhos, tinha um clima meio de guerra. Hoje em dia as federações, né, tem a do Gavazza, do Robson Gracie, tem a sua. Né? Hoje em dia não existe tanto essa guerra, né? Cada um segue seu espaço e o esporte cresce assim, né? Eu acho que isso tem que ser por esse caminho, tá entendendo, Marcelo? Não adianta porque vai brigar com a Academia do Gavazza, com o Robson, com o Carlinhos, até porque nós temos que respeitar essas pessoas. O trabalho que o Robson faz, o trabalho que o Carlinhos faz, são pioneiros. Eu até me sinto honrado de dizer isso porque eu faço parte dessa equipe que fundou a Federação do Rio de Janeiro, sou o fundador dela. Então não tem como questionar. O Carlinhos faz o trabalho dele, já tem uma tradição, né, de fazer os campeonatos dele, e nós que viemos depois, no caso faço segunda, né, porque depois vieram as outras. Nós estamos procurando chegar lá a esse patamar. Pô, bacana, quer dizer, como é que você vê hoje o trabalho da CBJJ? Carlinhos, né? Olha, ele continua mantendo um trabalho excelente. Nada... Jiu-jitsu está crescendo, né? Crescendo, o jiu-jitsu está crescendo. Eu acho até que
o Carlinhos, entendeu? Ele está procurando hoje, né? Eu já fiquei sabendo que tentar levar o jiu-jitsu para a parte olímpica. E se for isso, essa iniciativa é muito boa. Eu acho que nós temos aqui procurar unir a coisa para que a coisa se transforme numa realidade. Porque eu acho que o sonho de todo lutador de jiu-jitsu é que esse esporte se transforme em esporte olímpico. O senhor acredita nisso? Com certeza, porque senão eu não botaria o nome da minha federação de olímpico. Óbvio, é verdade. E o submission, quer dizer, o Carlinhos tem feito muito a parte de campeonatos também sem kimono, né? O senhor tem plano também de fazer o sem kimono ou o seu foco é o olímpico de kimono? Para o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer também. Que é um pedido incessante da turma que gosta de fazer o jiu-jitsu sem kimono, né? Então ano que vem a gente já pode esperar. Com certeza nós vamos colocar dentro do nosso calendário. Para a gente ter uma ideia do público, quantos atletas em média se inscrevem nos seus eventos? Olha, Marcelo, esse ano eu fiz o primeiro Rio, eu fiz com 650 atletas. Para mim foi uma surpresa porque o ano passado eu tinha feito com uma média muito baixa. O estadual eu fiz com 1.200, a Copa do Brasil com 1.300 e essa Copa do Mundo agora, mesmo tendo um campeonato paralelo, que foi o Campeonato de São Paulo, eu fiz com 1.100 alunos. Rapaz, beleza. Então esse papo de que o jiu-jitsu está em crise no Brasil, levando em conta seus números, não confere. Não confere. Agora, há uma diferença nossa. Nós estamos cobrando um preço mais barato para que os atletas possam participar das competições. Nós não estamos visando só o lucro. Nós estamos visando o bem-estar do atleta, independente de qualquer coisa, e dar chance àqueles que não têm a condição de pagar caro. E nossa federação e confederação, nós distribuímos muitas bolsas para pessoas carentes para participar dos nossos eventos. É verdade. O senhor falou também que o senhor está com uma equipe de primeira aí ajudando, né, tal. Pode falar os nomes? Posso. Luciano Mendes, conhecido como Pirulito, PH, o Aristeu, o Walter Filho, e tem mais gente lá que... Mas esse é o time de frente, esse é o time que dirige, entendeu? É o Pirulito, o PH, o Valtinho e o Aristeu. Legal, são dois diretores técnicos, né? Um de arbitragem, inclusive agora no domingo nós fizemos uma reciclagem para o pessoal que vai trabalhar nos próximos campeonatos, independente dos medalhões, porque nós não temos restrições. Todos os árbitros que trabalham nos campeonatos do Carlinhos, do Robson, eles trabalham também conosco, são sempre bem-vindos, não tem problema nenhum. Pessoal, agora para a gente terminar, eu queria perguntar aí, com esse tempo todo aí que você acompanha o jiu-jitsu, né, se você pudesse escolher uma luta que você considerou a melhor luta que você já viu de jiu-jitsu numa competição, qual seria? Olha, eu vou falar do Rolls Grace, né? Uma luta que ele fez com o Feijão lá no subúrbio, e o Feijão tinha sonhado que tinha ganho dele. Falou isso comigo um dia antes, né? E quando chegou lá na hora, meu amigo, a luta não durou um minuto, foi coisa questão de segundo. O Ross deu um morotor nele e finalizou o mais rápido possível. Depois, quando o seu João acordou, eu perguntei, foi esse o sonho que você teve? Dormiu ou não acordou? Para mim, na minha concepção, ele foi um dos melhores lutadores que eu já vi lutar. Você acompanhou o Rolls, você considera ele o melhor Gracie? Na minha concepção, sim. Tecnicamente, sim. Depois do Cássio, para mim, é o Rolls. Depois do Cássio. O pessoal do subúrbio, como é que eram os confrontos com o Rolls? Tinha alguém que fazia duro, conseguia fazer lutas duras com ele? Só o Cícero Pereira, que ganhou ele dentro da Academia Gracie, entendeu? E depois o Rolls ganhou ele lá no Mackenzie, mas já foi no kimono, foi na Grego-Romana. Essa luta foi, inclusive, uma luta polêmica, porque o próprio Rolls reconheceu que não ganhou, mas como o Barradas, o falecido Barradas, era o árbitro e era o professor do Cícero, ele não deu a vitória para o Cícero, eu acho até que não deveria dar, tá entendendo? Mas ficou aquela dúvida, ficou 1-1. Mas na realidade o nosso amigo Cássio, né, toda vez que ele me encontrava, ele falava, o Cícero está correndo, o Cícero está correndo, que ele queria que o Rolls ganhasse o Cícero no kimono. Então tinha esse Cícero. E essa luta entre eles foi na Academia Gracie, não foi uma academia num campeonato? Não, foi na Academia Gracie. Que o Cícero ganhou do Rolls. Foi na Academia Gracie, Gracie. Agora a outra foi no Mackenzie. Foi o Grego-Romano, foi no Mackenzie. Aí lá o Rolls ganhou, mas sabia que que a luta na realidade teve empate. Como não poderia ter empate, o Barrada acabou levando. Mas em todo lugar que tinha competição, o Cícero estava lá e o Cássio ia, ele falava, Valtinho, tá correndo, tá com medo, tá com medo. Eu digo, não,
Tá 1-0 só, Cássio. Cássio era assim mesmo, né? A gente sabe que Não, brincalhão. ele trazia alegria aos campeonatos, ele perturbava todo mundo, mas trazia alegria. Ele e o fiel escudeiro dele, o Paquetá, né? Estavam sempre juntos, entendeu? Uma figura maravilhosa. Paquetá segurando ele um pouquinho, Tava né? segurando um pouco, Senão ele brigava com todo mundo, brigava, mas aquele jeito dele. Aquele jeito, mas só reclamando, entendeu? Não tinha mais... Isso aí. Era da família Greco, uma das pessoas que eu conheci. E um baita caráter, entendeu? Gente muito fina. Faz falta, isso faz falta. Mestre, estamos chegando aqui ao final de mais um Cara a Cara. Eu queria deixar nossas câmeras abertas aí para você mandar a sua mensagem final. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, que foi me dada aqui por você do combate e convidar todos os atletas para participar dos nossos eventos. Vocês serão sempre bem recebidos lá pela CBJJO e FJJO. Legal, mestre. Obrigado aí pela presença, Marcelo, pela entrevista. Galera, esse foi o mestre Walter Nogueira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.